E, e lembrar que a semana passada, a gravação, eu perdi a gravação do Instagram, desapareceu, eu não consegui guardar ela sumiu. E eu fiquei muito chateada. Então, a turma do Instagram ficou sem essa leitura da semana passada, tem que buscar lá no YouTube, Elô Teixeira. Lá tem todas as leituras, todas elas estão bem arrumadinhas lá, tá bom? Aí você pode pôr para ouvir e acompanhar a sua leitura. Hoje nós vamos começar aqui, e eu não estou achando a página, hoje eu estou perdida aqui. Deixa eu ver, nós vamos começar o quarto segredo sagrado hoje. Terminar um finalzinho do terceira jornada da vida, que é a jornada de você... Ai, não está aqui. A jornada de você se tornar um parceiro centrado no coração. E foi uma jornada muito importante, uma jornada cheia de descobertas, cheia de força, com muitos insights e com muita expansão de consciência para muita gente. E sempre é uma leitura muito boa. Página 132, exatamente, página 132, para quem está seguindo no livro, e hoje a gente vai para a leitura da página 132. Vamos fazer uma meditação de frente, de cara, assim, rapidamente, e depois a gente vai entrar no quarto segredo sagrado. Lembrando que nós vimos na última semana, nós vimos a luz da visão espiritual, né? Que como é que eu quero viver, e a partir desse estado, em que estado que eu quero que o meu amado viva, em que estado que eu quero que eles fiquem, que o outro fique, se eu pensei nisso, nós ouvimos a história de Sunil despertando para um amor, para o estado de amor que ele nunca tinha sentido antes, nunca tinha sentido, e ele sente quando ele entra no estado de unidade forte com aquele caranguejo que está atravessando a passarela do jardim. Sempre me emociona muito essa história do Sunil, porque ele, de repente, você está olhando assim, você vê algo, e aquele algo traz para você um enorme do estado de consciência de unidade. Eu espero que vocês vivam isso, de alguma forma, na vida de vocês. Vivam momentos de intensa conexão com o todo, em alguma coisa que esteja na frente de vocês. Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa, pode ser um estranho, pode ser alguém que você conheça, pode ser numa relação íntima, numa relação profissional, num estado, em qualquer lugar onde você esteja. De repente, se você está na busca, se você está no caminho, e você está na prática da observação, na prática da testemunha, olhando para você mesmo como você é, então você, de repente, vai experienciar essa pausa, onde você vai entrar em estados muito expansivos e muito expandidos de consciência. No pessoal do Instagram, eu sinto muito, mas está pausado aqui no Instagram, eu tenho a impressão que nós estamos aqui com uma conexão baixa. Vou continuar aqui infelizmente, aqui no Instagram congelou. Se alguém tiver aí no Instagram, puder me dar um alô, mas eu estou congelada aqui, tenho a impressão que está congelado aqui para eles também. Vou fechar e vou começar tudo outra vez aqui no Instagram, só um minutinho. Ok? Não está começando. Pessoal do Instagram, entra, por favor, alguém coloca para mim aí no Instagram, mas não vai dar. Para entrar no Zoom, né? As pessoas que estiverem podendo entrar no Zoom, entrem no Zoom, porque o Instagram meu está com baixa conexão, não está funcionando de jeito nenhum, ok? Página 130, e eu estava colocando, é a história do Sunil, caso clássico de uma pessoa que desperta para o amor, e que agora, a partir desse despertar massivo, ele é capaz de amar todo mundo. E é uma jornada rumo à verdade que requer extrema coragem e paixão. Já viu pensar que precisa de extrema coragem para viver uma relação de amor? Para sentir amor? Para realmente sentir amor? Coragem e paixão.
Não é algo para amantes preguiçosos que desejam apenas prazer instantâneo. É um caminho para aqueles que desejam transformar a sua consciência. Então, nós vimos essa parte e entramos hoje na página 132. Fiquem em paz aí, todo mundo bonitinho. Tem um número fechado de 33 pessoas no Zoom. E tinha bastante gente aqui no Instagram, mas agora fechou. O Instagram parou aqui em casa totalmente. Então, nós vamos continuar a leitura no Zoom, ok? Todo mundo pronto? Deixa eu ver as carinhas. Isso. Algumas pessoas com a janelinha fechada, mas sempre é assim mesmo. Márcia Toledo, que eu só vejo ela no Rio, agora no livro. Não me aparece mais, não é? Então, mas fico feliz de ver. Vocês estão prontos? Mãozinha sobre o livro, então. E fecha os olhos aí onde vocês estão com toda a atenção. E silêncio. Aqui no começo dessa noite maravilhosa, depois dessa manhã muito sensacional, que foi essa meditação culminante, da culminação do Festival Mundial da Paz do ECA. Eu tenho certeza que todos vocês participaram e estiveram lá com Krishnaji, Pritaji, a partir do ECA na Índia, vibrando pela paz no mundo com mais muitos milhões de pessoas online. Então, nesse dia de paz, nós fechamos os nossos olhos e respiramos esse estado de conexão profunda consigo mesmo, com o outro, e o outro são os jovens, são as mulheres, são os homens, são as crianças, são os idosos, são todas as pessoas à sua volta. O outro é a natureza, o outro é a mãe terra, o outro é essa conexão profunda com o sagrado. Essa paz esteja em você, em todos nós. Respire profundo. Vá para o seu coração espiritual. Entra nesse espaço de silêncio do seu coração. E intencione que você vai ouvir, e o que você vai ouvir de sabedoria, aqui nessa leitura, se torne experiência vivida para você aí na sua vida, no seu cotidiano. E tome uma respiração profunda e abra seus olhos devagar. Uhum. Nós vamos para a página 132. Uma boa leitura a todos vocês. A essência de ser humano. Não é a essência do ser humano, é a essência de ser humano. Você já pensou no que significa ser humano? Seria nosso objetivo apenas lutar para sobreviver? Alcançar alguma ambição, procriar, envelhecer e, puf, sumir? Caiu meu Instagram sim, Lúcia, eu sei bem. E eu estou completamente sem sinal aqui no Instagram, então é para avisar o pessoal para vir para cá mesmo. Seria nosso objetivo apenas isso? Lutar, alcançar alguma ambição, procriar, envelhecer e, puf, sumir, desaparecer? O que significa viver de verdade? Nós temos o potencial de passar por estados extraordinários de consciência, de nos sentirmos conectados com os outros e de nos sentirmos conectados com tudo. Nós temos esse potencial. Nós temos esse potencial de nos admirarmos com o movimento da vida. Nós temos esse potencial, já é nosso. Não precisa ir buscar lá fora. É aqui dentro que já está aí. E esse é o potencial da consciência humana. Conectar-se, amar, tornar-se um.
Sentir amor ilimitado, vivenciar um total estado de integração. Essa é a potência e o propósito da vida humana, do cérebro humano e do corpo humano. Viver com um senso de conexão significa se afastar da absorção em nós mesmos e seguir para a conexão. Assim funciona uma transformação autêntica. E é assim que vivemos de verdade. Sua atenção à tristeza e à alegria do outro é o presente mais nutritivo que você pode dar a ele. A cura de um relacionamento começa quando seu parceiro sente que é sentido por você. Não importa se vocês magoaram um ao outro no passado. Com o belo estado de conexão, a distância diminui. Quando você dá essa atenção para o seu filho, para o seu pai, seu irmão, encontra a essência de uma família conectada. Ao nutrir uma visão espiritual pelas pessoas com quem trabalha, você se sente inseparável delas. Não há exploração, nem o medo de ser explorado. Assim como não há um desejo de dominar, nem o medo de ser dominado. Ou fofocas, ou alienação. Não tem essas coisas quando você está conectado. Você se sente em casa. Você sente as suas ansiedades e desejos, sua frustração e o desejo de ser aceito. Esse belo estado de conexão, de uma nova cultura de apoio e cooperação, uma nova cultura de apoio e cooperação se torna possível. Com uma visão espiritual, há um novo senso de conexão com o planeta. A partir da visão espiritual. Lembra o que é a visão espiritual? O que é mesmo? Visão espiritual é a você tomar a decisão a partir de qual estado você vai viver a sua vida, vai seguir o seu caminho diante daquele momento. Eu vou seguir a partir de um estado de sofrimento, de estresse, ou eu vou seguir a partir de um belo estado de ser, da calma, da confiança, da serenidade, da segurança. Essa é a visão espiritual. Com uma visão espiritual, há um novo senso de conexão com o planeta. A natureza não é um bolo de lama que nós pisamos, nós pisoteamos. Ela faz parte de você. E você faz parte dela. Surge uma compaixão por todas as formas de vida. E essa visão espiritual transformará a maneira como você pensa, como você se relaciona e como você age. Isso é imprescindível você compreender. Você olhar para si mesmo e perceber aonde você está sendo transformado em relação à sua visão espiritual para a vida que você leva nesse planeta. Então, fechem os olhos agora. Pausem. Pausem pausem. Há maneiras diferentes, nós vamos fazer uma soul sync. Uma soul sync que nós fizemos todos os dias, desde o dia 4 até o dia 12, né? E nós fizemos o tempo todo uma soul sync de paz. Nós vamos fazer essa soul sync aqui para se tornar um parceiro centrado no coração. Ok? Então, permaneçam em silêncio, com a coluna ereta, com as mãos nas pernas, nas pernas com as palmas voltadas para cima. Traga suas mãos mais perto da virilha, fica numa posição mais ereta. E você vai contar na ponta dos seus dedos, de ambas as mãos ao mesmo tempo, o número de respirações que a gente vai dar em cada passo da Soul Sync. São 8 vezes os 4 primeiros passos da Soul Sync. E você vai contar nas palmas das 2 mãos ao mesmo tempo, ok? Então, nós vamos para a Soul Sync e vamos
fechar esse terceiro segredo sagrado. Respirem profundamente. Significa você inspira longo, 1, 2, 3, pausa, expira lento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 1, 2, 3. Continue respirando assim, para nós entrarmos na Soul Sync. Comece respirando profundamente, longo e lento, 8 vezes. Inspire, totalmente focado na sua respiração. A Soul Sync vai levar você a um estado de conexão muito profundo. Comece respirando 8 vezes assim. Comece agora. Vamos para o segundo passo. Tome 8 respirações conscientes agora. Na inspiração, você inspira comprido, e na expiração, você expira fazendo o zumbido, como o zumbido de uma abelha, com a boca fechada, deixando que o zumbido vibre na sua cabeça, vibre em você. Inspira e expira longamente, 8 vezes contando na ponta dos seus dedos. Comece agora.
Vamos para o próximo passo. E no próximo passo você vai tomar 8 respirações conscientes, normais, observando o espaço diminuto, o ponto mínimo, a pausa mínima que acontece entre uma inspiração e uma expiração. Você vai observar 8 pausas mínimas na inspiração e na expiração. Apenas observe, não faça nenhum esforço, apenas respire, focalizando a pausa entre os 2 movimentos da respiração. Contando na ponta dos seus dedos, faça essa respiração 8 vezes. Vamos para o próximo passo. Tome 8 ciclos de respiração profunda. Você inspira profundo, na expiração você canta, sussurrando ou internamente, o mantra Aham. Você canta Aham. Deixa o som do mantra vibrar dentro de você. Esse Aham que significa eu sou consciência ilimitada. Nesse momento você passa além do relaxamento e vai para a transcendência. Respire assim 8 vezes agora. Vamos para o próximo passo. Faça 8 respirações conscientes, enquanto imagina o seu corpo e tudo à sua volta se diluindo em luz. Você vai expandir para a consciência cósmica, para possibilidades infinitas. Mantenha a ponta do seu polegar na ponta do seu indicador e respire assim. Aí nesse lugar de infinita consciência, sinta o seu coração despertar para o belo estado de conexão, no qual você sente o seu amado, seu parceiro, seu companheiro, sua companheira, sua parceira, como se não houvessem barreiras, como se não houvesse barreira nenhuma entre vocês dois. Sinta um amor profundo irradiar do seu coração para o outro.
curando o outro, preenchendo o outro com um belo estado de amor. Seu parceiro pode ser, o outro pode ser o seu parceiro, pode ser qualquer outra pessoa que você quiser trazer. Deixa ele sentir esse belo estado de amor. Tome uma respiração profunda. Devagar, você vai abrindo seus olhos. E nós voltamos aqui. Devagar, né? Depois da Soul Sync, não é fácil de abrir os olhos e voltar. Então, venha devagar, fechando dessa forma o terceiro segredo sagrado, a terceira jornada da vida, que é a jornada de se tornar um parceiro centrado no coração. E para a turma do Instagram, que está voltando agora, porque eu consegui a conexão, nós damos início nesse momento, finalizamos o terceiro segredo, a terceira jornada da vida, e vamos para o quarto segredo sagrado. Pratique a ação espiritual correta. Ok? O quarto segredo sagrado, página 137. Foram tantas Soul Sync essa semana, essas 2 semanas, a gente faz a Soul Sync e a gente já entra no estado expandido. Quem escreve dessa vez é Krishna Di. O terceiro segredo, a terceira jornada foi Prita Di. Nesse momento, é Krishna Di que vai escrever esse lugar, tá? E ele começa. Pratique a ação espiritual correta. Esse é o quarto segredo. Como crescemos a partir de desafios difíceis sem ter medo deles? Nós já explicamos como o segredo sagrado da inteligência universal pode nos ajudar em momentos difíceis. Porém, nosso objetivo aqui não é apenas ajudar você a solucionar desafios. Também queremos compartilhar como se transformar nesse processo. Porque não adianta você apenas, olhar, conhecer, aprender, escutar a sabedoria, o ensinamento, sem se transformar. Né? Aquela coisa de, puxa vida, fez tanto sentido, muito insight, eu aprendi, fiquei emocionada, senti de verdade no meu coração, e aí a semana seguinte você fala novamente, caí tudo aqui outra vez, esqueci completamente aquilo que eu vi, eu não aprendi, eu não vi. Ou você tem que praticar, você tem que voltar no ensinamento, você tem que voltar na sua leitura, você tem que olhar para dentro a cada sabedoria que chega. Pratique o tempo todo, tá? Nós também queremos compartilhar como se transformar nesse processo. O quarto e último segredo, diz Krishna Di, tem a capacidade de impactar toda a rede da vida. É o poder da ação espiritual correta. Na época da escola, e aí ele conta uma história muito, muito importante, na época da escola, aos 16 anos, eu tinha o hábito de sair de casa correndo na frente dos meus amigos, pegando os atalhos mais rápidos para chegar primeiro na escola. Um dia, nesse trajeto, enquanto eu atravessava de bicicleta uma estrada, por onde nunca eu tinha passado antes, sofri um pequeno acidente. Esbarrei em uma trabalhadora imigrante de meia idade que atravessava a rua ao mesmo tempo, e nós dois caímos no chão. Na Índia, quando esse tipo de coisa acontece, é comum que uma multidão se reúna ao seu redor. Na Índia, sempre tem muita gente em todos os lugares, então acontece qualquer coisa, junta aquele monte de gente em volta. Quase sempre,
nessas ocasiões, as pessoas ficam do lado do mais pobre. Não importa quem cometeu o erro. Nesse caso, é claro, o errado era eu. E a multidão começou a se aglomerar em torno de nós. Eu estava machucado e eu estava com medo. A mulher imediatamente se ergueu e mandou todo mundo ir cuidar de suas vidas. Ela botou todo mundo para correr. Depois ela aproximou-se de mim e me ajudou a levantar. Ela também me ajudou com a bicicleta e me levou para o seu pequeno barraco improvisado do outro lado da rua. Então ela limpou meus machucados e me perguntou se eu conseguiria ir à escola do jeito que eu estava. Abençoando-me com muito amor, ela disse que eu deveria me tornar um homem culto e que faria grandes e boas ações no mundo. Eu fiquei chocado. Ele tinha 11 anos. Para ela, o ideal de justiça não era importante naquele momento. Ela só queria prevenir que a multidão me machucasse. Após agradecer, enquanto seguia para a escola na bicicleta, eu fiquei me perguntando como ela tinha agido com tanto amor em relação a um estranho. Suas ações não tinham se baseado em justiça, nem em um senso de moralidade ou qualquer tipo de lei. A única coisa que importara fora preservar o meu bem-estar. Que coisa linda, né? É muito comovente você entrar nessa mulher, nessa criança, recebendo esse cuidado naquele momento. Esse incidente teve um profundo impacto em mim, diz Krishnadji, já que foi a primeira vez que eu comecei a pensar sobre a natureza das ações. Veja bem, qual é a ação correta a tomar em uma determinada situação? Essa pergunta pode se referir a casos grandes, médios e pequenos, não pode? Como sabemos se o que estamos fazendo é certo ou é errado? Existe uma fórmula? Quem tem a receita? Está certo aqui ou está errado? Como é que é isso? Vocês já passaram por essa dúvida? Quem não? Não é? Quem não? Quem não? Existe uma fórmula? Nós não usaremos o termo fórmula para descrever o segredo sagrado da ação espiritual correta, por temermos que isso limite você a um raciocínio inflexível e rigoroso. A mulher que me salvou da multidão raivosa, com certeza não seguia o passo a passo de um guia. Ela não estava seguindo nenhum manual. Os seus atos foram espontâneos e naturais, saídos de um estado de profundo cuidado. Esse era o estado interno dela, de profundo cuidado. Porém, quantas das nossas ações são assim? A verdade é que algumas das pessoas mais belas que conhecemos podem ter dificuldades em tomar atitudes, não é? Assim como o rei de 10 cabeças. Lembram dele, de Ravana? Lembra do rei de 10 cabeças, de uma história anterior? Cuja história nós contamos anteriormente, cada cabeça tem desejos e crenças tão conflitantes sobre o que deveria ou o que não deveria ser, que até o menor dos atos pode ser difícil demais de ser tomado. Cada cabeça, uma sentença, já ouviram essa história? Cada cabeça pensando de uma forma, trazendo um conflito. Hoje em dia, em nossa academia, Pritaji e eu, Krishnadji, definimos a ação espiritual correta como uma comunicação com o universo. Isso é muito importante, essa parte, para você compreender o que é. O que é ação? Não é você, é a ação correta. Não é a ação correta, é uma ação espiritual correta. Nós constantemente, diz Krishnadji, enviamos informações para essa expansão infinita da consciência, com os nossos estados de consciência.
os nossos estados, vamos ler ao contrário, os nossos estados de consciência constantemente estão enviando informação para a infinita expansão da consciência. Sempre que chegamos a um belo estado de ser interior, cuja essência, a essência de todo belo estado é a conexão, nós entramos em um alinhamento magnífico com o tecido unificado da consciência. Sempre que nós estamos alinhados, né? Sempre que nós estamos num belo estado interno, a nossa comunicação é alinhada com o tecido unitário da consciência, com a consciência em si. Nós estamos alinhados, a gente fala, se comunica harmoniosamente com o universo. Queremos compartilhar certos princípios para tomar ações corretas que lhe ajudarão a absorver a força dessa fonte. Nós chamamos os atos baseados nesses princípios de ação espiritual correta. Presta atenção. Grifa aí, tá? Nós chamamos de ação espiritual correta. E se ela levar o universo a oferecer para você uma solução para os seus problemas, pode apostar que uma série inesperada de eventos ocorrerá para impulsionar sua vida para frente. Se você se comunicar com o universo nessa frequência, pode apostar que vai ocorrer uma inesperada série de eventos para você fluir. Sabe onda verde? Quando você está no carro, de repente você pega um sinal verde, você pega uma onda verde e você vai. Outro dia eu fui da minha casa até no Cambuí, no centro da cidade, que dá uns 20 minutos daqui até lá, numa onda verde. Eu não peguei nenhum sinal fechado, passei por muitos sinais. E eu fui andando e o sinal ia abrindo e abrindo. Eu falava, uma onda verde, uma onda verde, uma onda verde. Que coisa mais deliciosa que é viver assim. Então, o Krishnadji está dizendo aqui, se você se comunica com o universo nesse alinhamento, com essa conexão a partir de um belo estado de ser, você entra numa onda verde na vida. Vai abrindo, todos os sinais vão abrindo, tudo vai, e você vai andando, sem nem parar. Na prática, a ação espiritual correta ocorre quando nós não estamos tentando desesperadamente controlar o fluxo da vida. Mas, em vez disso, nós respondemos aos acontecimentos conforme surgem a partir de um poderoso estado de consciência. Ok, tá? Isso aí é a sabedoria. Rabisca aí, marca aí no seu caderno, vocês todos aqui do Instagram também, e vão olhar novamente. Na prática, o que é a ação correta, quando que ela acontece? Ela acontece quando a gente não está desesperado atrás de controlar o que está acontecendo na nossa vida, de controlar o fluxo da vida, né? Mas, em vez disso, você fica a 60 por hora e o sinal vai abrindo. Você não vai controlando, você não vai adiantando, diminuindo a sua velocidade. Você, em vez disso, você vai respondendo aos acontecimentos conforme eles chegam na sua vida a partir de um poderoso estado de consciência. O que é um poderoso estado de consciência? É um belo estado de ser. É um estado de calma, um estado de paz, um estado de certeza, de equilíbrio, de segurança, de saúde. É um belo estado. Vamos explorar 3 princípios fundamentais agora das ações espirituais corretas, tá? Eles podem nos ajudar a tomar decisões importantes ou decisões bobas. Todas as decisões que nós temos que tomar. Lembre-se de não encarar esses princípios como leis rígidas, eles são princípios, tá? Mas como inspiração. Encara isso como uma inspiração. São 3 inspirações para você encarar. Quanto mais tempo você passar cultivando um belo estado, um estado legal de ser, alegria, tranquilidade, confiança, segurança, mais natural vai se tornar o 4º segredo sagrado para você, que é o segredo da ação espiritual correta. Ok? Primeiro princípio, anota aí.
A ação espiritual correta ocorre depois de dissolvermos nosso conflito interior. Não acontece, não ocorre enquanto ainda estamos imersos nele. Enquanto nós estivermos imersos no nosso conflito, não tem ação espiritual correta. Ela só vai poder ser tomada a partir de você ter dissolvido isso, esse conflito interno. Esse é o primeiro princípio. É comum, aí ele explica, é comum que tomemos decisões sobre começar ou terminar um relacionamento enquanto nós nos sentimos... Aqui, vamos começar outra vez. É comum que tomemos decisões sobre começar ou terminar um relacionamento enquanto nós estamos nos sentindo irritados ou solitários. Enquanto a gente está irritado, impaciente, com raiva, numa briga, num período ruim, é muito comum a gente tomar a decisão de terminar ou de terminar um relacionamento. Nós abandonamos empregos por estarmos cheios de insegurança ou de frustração. Nós resolvemos comprar ou vender algo enquanto nós sentimos medo de uma recessão, por exemplo. Como ações corretas, sensatas, podem surgir a partir de um estado insensato? Fala para mim. Como você consegue tomar uma decisão clara, sensata, ponderada, a partir de um estado de medo, a partir de um estado de insegurança, de frustração, de raiva? Como? Todos os estados de sofrimento sabotam a inteligência. Agora arrisca aí, porque senão a gente fala assim, mas eu fui um burro, né? Foi tão burro, como é que eu pude tomar aquela decisão tão burra? A gente não fala isso com a gente? Ou então a gente fala para os outros, né, para os nossos queridos que estão em volta, como que você foi tomar uma decisão tão burra dessa? E a gente fala isso mesmo com essa palavra chula, não é? Como? Todos os estados de sofrimento sabotam a nossa inteligência. Nós ficamos mais estúpidos, que nem diria Bhagavan. Ele fala assim, you get to be stupid. Verdade. A gente se torna mais estúpidos, menos inteligentes. Menos inteligentes quando você está no estado de desespero, de desesperança, de frustração, de raiva, de insegurança, de desconfiança. Você não vê com clareza, a sua inteligência fica embotada. Então tem que lembrar disso. Os estados de sofrimento distorcem a nossa percepção da realidade. Você já notou que a raiva ou a frustração podem causar uma pressa exagerada? Já viu? É bem legal isso, presta atenção. Ó. Você já notou que a pressa, que a frustração, que a raiva fazem a gente ficar com mais pressa? Enquanto que o ressentimento, a preocupação e a solidão podem fazer a gente ficar mais devagar, paralisar a gente. Ou então eles fazem a gente correr para a direção oposta, né? Das quais nós acabaremos nos arrependendo. Quando você está com raiva, olha lá, volta lá outra vez, quando você está com raiva, quando você está frustrado, você anda depressa, você fica na correria, você quer tomar decisões, você tem pressa, enquanto que quando você está magoado, ressentido, solitário, você se sente paralisado, você fica lento, fica lerdo. Ou então você vai para direção contrária daquilo que você deveria fazer e acaba tomando uma decisão da qual você se arrepende amargamente depois. É muito importante ver como isso é uma verdade, como a raiva, a pressa faz a gente ficar, a raiva e a frustração faz a gente ficar com pressa, se apressar na vida, correr, sentir, a vida está uma correria. Presta atenção quando você falar que a minha vida está uma correria, vê se não tem uma raiva atrás aí. Vê se não tem uma frustração atrás disso aí.
É bem interessante isso. É uma observação muito, muito inteligente. Algumas pessoas passam horas, passam semanas, meses ou até anos vivendo em um estado interior de confusão. E isso é fácil de você olhar. Porque você também já passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um período da vida confusa em relação àquilo que você tem que fazer, ou aquilo que você está fazendo. É como se nós estivéssemos dançando com uma batata quente na mão. É bem legal. Você viu dançar? Põe uma batata quente na mão e sai dançando para ver o que acontece. Você fica pulando de lado para toda hora, jogando a batata para cima. Nós tomamos decisões, muitas vezes, por desespero, e não por um senso de abundância, fazendo malabarismo com o problema até não conseguirmos mais lidar com ele. Desistimos de lidar com ele. E aí o que acontece? Nós já vimos lá atrás. Essa auto-obsessão acaba engolindo cada um de nós. O caminho para a ação espiritual correta começa quando nós paramos. Pausa. Stop. Sabe, pause. Clica pausa aí. Esse é o começo do caminho da ação espiritual correta, é pausar. Quando nós diminuímos o ritmo, e a gente diminui o ritmo só porque você pausou. Você pausa e você percebe a aceleração. Então, você diminui o ritmo. Quando você pausa, você respira. Você inspira e você expira. Você olha para si mesmo. E o seu cérebro, o seu corpo recebe mais oxigênio. Recebendo mais oxigênio, o seu cérebro se acalma, o seu coração desacelera. Então, o caminho para a ação espiritual correta começa quando você pausa, quando nós paramos. E quando diminuímos o ritmo, e quando dissolvemos o nosso estado de sofrimento interior por meio da prática da mente serena. Quase que eu falei antes. Mas quando você pausa e para, e toma 3 respirações, aonde você estiver, você respira longamente, acalma a sua respiração, acalma, seu cérebro recebe mais oxigênio, todo o seu metabolismo diminui, seu coração diminui, a palpitação, né, a aceleração diminui, ele bate mais devagar. E aí você observa qual é a emoção que você está sentindo agora, através da mente serena. Qual é a emoção que eu estou sentindo agora? Ah, é raiva. Sobe a raiva outra vez. Né? Ou é frustração, ou então é medo, ou ansiedade. Ah, que danada ansiedade que está aí na vida de todos nós. Observa a ansiedade, olha para ela. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se você olhar para ela, o bicho some. Pausa, olha, pergunta, qual é a emoção que eu estou sentindo agora? Essa é a mente serena. Você já sabe fazer a mente serena. Se você não sabe, olha lá na frente, nos capítulos anteriores, ou então vai no YouTube e põe lá, mente serena. E você vai fazer essa meditação até aprender. E isso vai virar uma coisa, um recurso incrível, um instrumento maravilhoso de retorno a um belo estado de ser. Apenas quando o estresse é dissipado, nós conseguimos ver a verdade e termos revelações a respeito dos problemas que nós estamos vivendo. Apenas quando você dissolve o seu estresse a respeito de qualquer desafio que você esteja lidando na vida, é que você consegue ver a verdade a respeito daquilo. E ter alguma revelação, uma intuição a respeito de como resolver aquele problema ou aquele desafio. Ok? Um participante de um dos cursos oferecidos por nossa Fundação Humanitária para Jovens é um perfeito exemplo disso.
O rapaz de 20 e poucos anos odiava absolutamente tudo na vida dele. O mais novo acréscimo à sua lista de reclamações, o emprego novo em uma empresa de telemarketing que vendia pepinos em conserva, pickles, pepinos em conserva, não foi traduzido aqui no livro. Ele detestava tudo naquele trabalho. Dos fones de ouvido, a maneira como as pessoas reagiam ao ouvir aquela ligação tinha o propósito de vender alguma coisa. Ah, isso aí é um filme que vocês também já conhecem. Todos conhecem. Telefona um telemarketing vendendo alguma coisa, o que é que você faz? Uma malcriação, provavelmente, não é? Ele detestava tudo naquele trabalho dele. Detestava o salário irrisório, mas ele não podia pedir demissão, pois precisava ajudar a família com o dinheiro. E ele não queria ouvir os sermões e as acusações do pai dele, que era um idoso. O rapaz estava frustrado por viver uma existência anônima em uma cidade onde sua presença não fazia nenhuma diferença para ninguém. Voltar para casa não era uma opção, já que ele odiava o pai dele. O pai dele era um ceramista comum que ganhava a vida fabricando potes para água potável para o vilarejo. Na Índia tem o pessoal usa muito aqueles potes de água dentro de casa. Muitas vilas não têm água potável corrente. Então, uma das coisas que Krishnadi está fazendo nas vilas, nas 1000 vilas em volta, os vilarejos em volta, é levar água encanada. Isso é uma coisa maravilhosa, vocês nem podem imaginar o que é. Então, esse homem fazia potes para água potável para o vilarejo. E não havia demanda local para outro tipo de trabalho. Então, o pai nunca tentara se aprimorar. A mãe era uma dona de casa que cozinhava para a família e trabalhava na fazenda de um homem rico. O rapaz odiava o seu lar pobre. Então, ele sentia como se não tivesse para onde ir, nem nada significativo para fazer na vida dele. Um dia, em uma das suas ligações rotineiras para vender pepinos em conserva, ele entrou em contato com um dos voluntários da nossa fundação. Os dois conversaram por muito tempo, e ele foi convidado para participar de um dos nossos eventos para adolescentes em um colégio. Conforme o rapaz frequentava o curso, percebeu que estava destruindo sua vida com aquele autodesprezo. E após ser guiado por um processo profundo, ele se sentiu livre da carga, da raiva que sentia do pai e de si mesmo. No feriado seguinte, quando ele foi visitar o vilarejo, o rapaz sentou-se em silêncio na cozinha, observando a mãe cozinhar. Pela primeira vez na vida, ele se sentia extremamente conectado com ela. Ele a ajudou a preparar o jantar da família e percebeu que, enquanto fazia tarefas simples em casa, ele se sentia mais feliz do que em muitos anos de vida. Nos 2 dias seguintes, ele ajudou a mãe com todas as refeições, saboreando a comida que cozinhavam juntos. Suas papilas gustativas ganhavam vida com o aroma e o sabor dos alimentos. Seu coração despertou para uma nova paixão. Com uma clareza e uma coragem imensas, esse rapaz pediu demissão do emprego na empresa de telemarketing e voltou para o vilarejo e aprendeu a cozinhar as variedades das comidas nativas e seus inúmeros ingredientes secretos com a mãe e as outras mulheres locais. Hoje, ele está empregado em um dos nossos campi como principal chefe. E faz tudo para cobrir as necessidades culinárias dos nossos alunos e fazê-los se sentirem em casa. Ele atende a turma internacional, que chega lá na Índia e vê aquelas comidas diferentes e ficam todos morrendo de saudade da comida da vida. Eu sou uma delas. E esse cara está lá, fazendo, ajudando, criando coisas para poder fazer com que os alunos se sintam em casa num país tão diferente, onde a comida é tão diferente. Esse rapaz está lá.
Ele é um chefe em um belo estado de ser. E o seu estado acaba se traduzindo no gosto incrível da sua cozinha, de tudo que ele cozinha. É realmente maravilhoso. As oportunidades surpreendentes e prosperidade, prosperidade, o que cria e multiplica a vida, surgirão se você refletir sobre suas decisões de vida depois de dissolver os seus estados de sofrimento. Não antes. Não adianta você ir atrás de alguma solução, de alguma resolução, de enfrentar um desafio num estado de desespero, num estado de tristeza, num estado de medo, num estado de raiva como ele vivia. Você não vai ver. Lembra, a sua inteligência fica sabotada, você fica menos inteligente. Você não vê. Você não vê. Tudo que você vê vai estar distorcido pelo seu estado de estresse. Vamos conversar sobre o segundo. Esse é o primeiro princípio, tá? Para você realizar uma ação correta. Uma ação espiritual correta. Ok? Segundo princípio, que horas são? 20 horas. Acho que dá para a gente fazer os 3 princípios. Vamos mais um pouco, nós demoramos um pouco. Não, vamos fazer mais um princípio e deixamos o terceiro princípio para a semana que vem. Hoje a gente demorou um pouquinho por causa dessa conexão aqui. Segundo princípio, a ação... Bom, primeiro princípio, deixa eu ler outra vez aqui. Primeiro princípio, a ação espiritual correta ocorre depois de dissolvermos nosso conflito interior, não enquanto ainda estamos imersos nele, ok? Agora o segundo princípio. A ação espiritual correta é executada a partir de um belo estado de ser. Mais ou menos a mesma coisa, só que ao contrário, certo? Em um belo estado, você naturalmente pensa no seu bem-estar, assim como você pensa no bem-estar do outro. Quando nós estamos num belo estado de ser, num beautiful state, nós nos conectamos à experiência de todas as partes envolvidas. A experiência, não a ideia do que eles estão pensando, mas a experiência de perceber o que eles estão sentindo naquele lugar em relação àquela história. Ok? É muito importante isso. A ação espiritual correta não se trata... isso aqui é muito importante. Presta atenção. Tudo é importante, né? Eu fico falando, presta atenção, presta tudo. É importante. Mas é. Olha aqui, a ação espiritual correta não se trata de sacrificar o seu bem-estar pelo bem-estar do outro. Uau! Não se trata de fazer isso. Com frequência, nós nos tornamos amargurados se a gente fizer isso. Se você sacrificar o seu bem-estar pelo bem-estar do outro, com frequência, você se tornará amargurado e vai se arrepender do sacrifício que você fez. Ele escreve, com frequência nós nos tornamos amargurados e nos arrependemos dos sacrifícios que fizemos. Com frequência. Se você sacrificou o seu bem-estar pelo do outro, você vai cobrar, você vai exigir reconhecimento, você vai ficar frustrado. Às vezes também nós esperamos gratidão daqueles por quem nós nos sacrificamos. Eu sacrifiquei meu bem-estar para você, eu fiz tudo para você, até hoje. Tudo que eu podia eu fiz e agora você me resolve? Isso você é um ingrato. Quantas vezes você já escutou essa história? Fala para mim. Quantas vezes você disse ao outro, que coisa, que pessoa ingrata, não vê na frente o sacrifício que eu fiz, o esforço que eu despendi para ajudá-lo no seu bem-estar. Por que você cobra? Por que você deseja reconhecimento? Por que você entra em estado de sofrimento? Por que você sacrificou seu bem-estar em função do bem-estar do outro? E aí, minha filha, aí, meu amigo, você quer cobrar.
E olha se a pessoa não vai entender porque ela não vai ver. Você não ofereceu o seu serviço, não tem vínculo aí, nesse relacionamento. Não é uma coisa livre, mas é algo que você está fazendo, é uma estratégia. Ah, se eu me sacrificar pelo outro, aí depois eu posso cobrar dele. Fica me devendo essa, hein? É como se você fizesse uma contabilização, né? Uma contabilidade de quando de quanto você faz pelo outro. Você não faz por amor, você faz por dever, por ideal, por achar que deve, porque aprendeu assim, porque a sua mãe fala assim, porque a sociedade pede. Você não faz por amor, você faz por outra coisa. E daí você cobra. Tá? Então, a ação espiritual correta não se trata disso. Não se trata disso. Às vezes também esperamos gratidão daquilo por quem nos sacrificamos. E quando sentimos que não fomos respeitados, me desrespeitou. Ah, isso é simples, é muito comum. Quando sentimos que não fomos respeitados o suficiente, nós entramos no estado de sofrimento, de desconexão, que acaba levando a gente a um outro tanto de problemas. A desconexão gera todos os problemas de relacionamento, certo? A ação espiritual correta também não significa outra coisa, não significa ignorar o bem-estar das pessoas ao seu redor. Não é nem se sacrificar pelo outro, nem ignorar o outro. Essa ação espiritual correta, essa ação que você vai tomar, ela surge de um belo estado de conexão, no qual é impossível ignorar o bem-estar do outro. Conexão é você estar conectado, você perceber o que o outro está sentindo. E a sensibilidade entra aí, respondendo com amor aquilo que ele está sentindo. Certo? Em situações complicadas, nas quais os sentimentos de mais de uma pessoa estão em jogo, você acaba agindo de maneira que acredita que vai causar menos dano. Você sai administrando aquilo. Sai um administrador daquilo que está acontecendo. Você não toma uma ação correta, uma ação espiritual correta. Quando tem mais gente que vai sofrer, né, os sentimentos de mais de uma pessoa estão em jogo, você faz o quê? Então você acaba administrando, agindo da forma que você acha que vai causar menos dano. É muito importante, são 2 parágrafos, olha aqui, página 142, 2 parágrafos. O que é a ação espiritual correta? Não é, ok? E finalmente, nós paramos aqui. Já são 8 e pouco, e nós fechamos nossa leitura hoje com muita coisa pendurada para ser lida, para ser vista. Muita. 2 pagininhas, olha só, nós lemos 3 páginas, 1, 2, 4, né? 3 folhas dos frente e verso. Mas é para vocês olharem muito, olharem novamente, escutarem a gravação, põe a gravação para ouvir. Põe aí na cozinha quando você está fazendo comida, ou então está dentro do carro dirigindo. Vai ouvindo novamente, ouvindo. Eu já falei, não é para ficar olhando para a minha carinha, é para escutar. É para escutar. E escutar não a minha voz, escutar aquilo que está acontecendo dentro de você enquanto você escuta a leitura. É para você olhar, para você perceber, escutar o que está acontecendo em você enquanto você ouve a leitura. A sabedoria de Pritaji Krishnadi, ok? Tá bom? Então, fechem os olhos, coloquem as mãozinhas sobre o livro. Todos vocês. Tome uma respiração comprida. Respira e a sua mente vai acalmando. Quando você respira longamente, vai mais oxigênio para o seu cérebro.
e você... E todo o seu metabolismo diminui. E entra num processo de mais calma. Vamos entrar nesse estado um pouco antes de receber essa energia Diksha, que vem para ajudar a despertar o nosso ser para a ação espiritual correta. É isso que a gente quer tanto, tomar ações espirituais corretas na nossa vida, em todos os nossos conflitos. Recebam a Diksha Chaitanya da consciência iluminada. Foi Krishnadi que me iniciou nessa Diksha, e é ele que veio com a sabedoria hoje. Então eu faço uma conexão com ele muito forte, muito intensa e amorosa. É através do campo da consciência que ele vem fazer essa Diksha para vocês. Namaha Hiranyagarbhaye Namaha Hiranyagarbhaye Namaha. Recebam a Diksha no seu chakra Agnya, no centro da sua testa, recebendo a luz no Sahasrara, no topo da sua cabeça, dentro do seu cérebro, deixando que ela inunde o seu ser de luz, toda a luz de uma consciência iluminada, transforme toda a sua vida, toda a sua consciência. Receba a Diksha.
Shanti, Shanti, Shanti. Respirem profundamente, devagar, sentindo a energia do seu corpo, sentindo a consciência iluminar a consciência. Nesse campo de consciência infinita. Agradeça aí no seu coração essa oportunidade de estar recebendo sabedorias e a bênção da unidade. Nesse dia de paz, que haja paz na sua vida, que haja paz na vida dos seus amores, que haja paz na mente, no coração, no corpo, e de todos, todo mundo ao seu redor. Respire. Respire com leveza, abrindo um sorriso nos seus lábios. Devagar, sorria com os dentes. Deixa o sorriso vir para as bochechas, para os seus olhos, devagar. Isso. No próximo domingo nós continuamos e nós vamos para o terceiro princípio de como realizar uma ação espiritual correta. É muito importante que você olhe novamente, se você puder, durante a semana, e leia novamente, escute a gravação, põe a gravação para ouvir e vai em frente. Muita gratidão a todos vocês queridos que entraram no Instagram, que entraram no Zoom. Quem quiser continuar no Zoom, vá para o Zoom para a gente fazer um satsang rápido a respeito de como nós estamos nos sentindo a partir dessa leitura. Um grande abraço a todos vocês. I love you. Namastê. Até domingo que vem. Muita gratidão a todos que participaram do Festival Mundial da Paz do Reiki. Muita gratidão. E agora a gente fica aqui no Zoom